Bom, eu quero encerrar esse último domingo do mês falando de um assunto que ninguém quer falar. Famílias estão brigadas, saem do grupo de WhatsApp por causa desse assunto. Tem gente sendo bloqueada nas redes sociais por causa desse assunto. Tem gente mudando de igreja por causa desse assunto. Aí eu fico pensando, e quando passar a eleição, como é que vai ser? As decisões que a gente tomou no meio da tensão, e aí? Como é que vai ser? Complicado, né? Mas é o que está acontecendo. Porque nós estamos num mundo difícil, complicado, e as tensões estão muito avolumadas. E o problema é que, para quem não tem o Espírito de Deus, a presença de Deus, eu até entendo, mas da igreja eu não entendo. A igreja precisa ter equilíbrio, precisa ter sabedoria, precisa pensar fora da emoção, mas pensar com a convicção do Espírito. Mas esse assunto, ele é delicado, e por isso a maioria dos líderes e das pessoas preferem nem tocar nele. Só que, apesar de falar sobre política, gerar, sim, alguns problemas, eu tenho certeza que me calar irá gerar problemas muito maiores. Não tem dúvida disso. E eu, como pastor, tenho a responsabilidade de zelar, de orientar, de instruir, de exortar as ovelhas que o Senhor confiou temporariamente ao meu cuidado, para que entendam qual é a direção de Deus para as suas vidas. E por isso, eu tenho trabalhado esse ano inteiro, na verdade, por todo o meu ministério, para ser um instrumento para que você seja um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um cidadão melhor, um servo de Deus melhor, uma pessoa melhor. E assim também eu preciso contribuir para que você também exerça a sua cidadania terrena da forma certa, da forma que Deus espera. Porque quando nos tornamos cidadãos do céu em Cristo Jesus, não perdemos a nossa cidadania terrena. Nós ainda estamos aqui, temos direitos, temos deveres. E mesmo nesse mundo tão complicado, tão pesado, tão intenso, que as pessoas não conseguem mais dialogar, eu entendo que é possível fazermos escolhas sábias, mesmo em tempos difíceis. Então, hoje eu quero falar dessa cidadania responsável, dessa responsabilidade. E, em primeiro lugar, eu quero te lembrar algo com muita clareza. Jesus estabeleceu a sua igreja. E ele decretou em Mateus 16 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus não disse que isso iria acontecer dependendo do resultado do dia 2 de outubro, mas há 2000 anos atrás ele determinou que a sua igreja está estabelecida e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Então, independente do que acontecer no domingo que vem, eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja brasileira, a igreja de Cristo. Eu creio nisso. Mas essa afirmação não nos isenta de participarmos como cooperadores do estabelecimento da vontade de Deus nessa terra. Não muda. Por exemplo, quantos aqui creem que Deus deseja salvar o mundo inteiro? Em 1 Timóteo 2, 3 e 4 está escrito: é a vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o que está na palavra. Deus quer salvar o mundo inteiro. Mas como que isso acontece? Ele manda um recado do céu e todo mundo se rende a ele? É assim que acontece? Geralmente não é assim, até pode acontecer, mas geralmente ele usa o quê? A igreja, para levar a mensagem do evangelho até as pessoas que precisam ser alcançadas. Em Mateus 10, Jesus decide liberar a paz sobre as casas, expulsar demônios, curar os enfermos, libertar os cativos. Ele não faz uma oração e isso acontece. Ele envia a igreja até as casas para participarem como cooperadores do cumprimento da vontade de Deus ali, naquelas casas. Ou seja, Deus nos permite participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. E, queridos, ninguém discorda do que eu estou falando, mas aí, quando o assunto é votação, é eleição, a gente não pensa da mesma forma.
Parece que a gente pensa que Deus vai mandar um anjo votar, que é Ele que vai escolher. Não, pastor, Deus vai fazer acontecer. Não é assim. Deus também espera que eu e você façamos a nossa parte como cidadãos, usando os princípios da palavra, os valores da palavra, para que a vontade dele se estabeleça sobre a terra. Nós temos que ir. E a verdade, queridos, é que é natural que um discurso muito comum esteja presente, afirmando que a igreja se mistura com a ciência, com a tecnologia, com a área do esporte, com a área do marketing, da comunicação. A igreja, ela pode interferir em muitos segmentos da sociedade, mas por algum motivo, alguém tem afirmado que igreja e política não se misturam. E, queridos, eu não tenho dificuldade de ouvir isso, porque por muito tempo eu também tive essa mentalidade. Eu cresci num lar evangélico e a gente não se misturava com esse negócio de política. Na verdade, a gente tinha até meio que medo desse negócio. Às vezes por falta de entendimento, às vezes por medo do que isso poderia gerar nos ambientes, mas em outros casos, existem também pessoas que intencionalmente decidem intencionalmente usar afirmações como essas para tentar calar a igreja e continuar no poder, destruindo nações, cidades e prejudicando a vida das pessoas. Não dá para ir, não? Vou usando aqui, então, por enquanto. Então, queridos, muitas pessoas pensam dessa forma, mas eu preciso ser bem direto e bem claro. Não é isso que a Bíblia afirma sobre esse pensamento. Lá em Oséias, capítulo 8, versos 2 em diante, pode até projetar, não é o texto base, mas é um texto importante. Oséias 8, de 2 em diante, nós lemos assim: Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá. Eles instituíram um rei sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, com prata e ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Na verdade, o que nós precisamos entender aqui é que no Antigo Testamento, o povo não vivia numa república representativa como nós vivemos hoje. Os reis, os governantes não eram eleitos num sistema eleitoral como é o sistema brasileiro. Na verdade, Deus levantava o rei e o povo recebia essa autoridade. Mas quando Israel foi dividido em dois reinos, norte e sul, o povo teve a oportunidade de eleger, de escolher os seus reis, os seus governantes, e fizeram uma péssima escolha. E por causa disso o povo começou a sofrer, começou a lamentar, e o sofrimento era tão grande que eles clamaram a Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus? Foi: vocês rejeitaram o que é bom. Vocês instituíram um rei sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, com prata e ouro fizeram ídolos para si, vocês criaram suas verdades, suas opiniões, suas ideologias, ignoraram a minha vontade, o meu pensamento, os meus decretos, e agora vocês estão sofrendo as consequências de suas decisões, as consequências dos seus votos. Foi o que Deus falou. Isso era real há milhares de anos atrás, e a grande verdade é que também é real hoje, porque a grande verdade é que essas eleições são muito mais espirituais do que você possa imaginar. Muito mais espirituais. Muitas coisas podem acontecer ou não, de acordo com os resultados delas. E por isso, nós precisamos atentar para isso. O que eu vou fazer aqui é o que eu sempre fiz nessa igreja. Eu não vou falar de candidatos específicos, porque não é o meu papel nesse lugar, mas dos princípios da palavra eu vou falar, porque é isso que eu sempre fiz aqui. Inclusive, eu abro aqui um parêntese para
fazer o mesmo que eu fiz no primeiro culto. Há algumas semanas atrás, um candidato a deputado estadual veio aqui no culto e fez uma homenagem a mim, me entregou ali o título de cidadão vitoriense. Eu não sabia, foi uma surpresa, tá bom? Não ficou muito legal porque está em campanha e parece que nós fomos intencionais para divulgar alguém, mas eu estou dizendo que eu nem sabia dessa surpresa, ok? Então, nem tinha orientado a equipe a respeito disso também, porque eu não sabia, mas aconteceu. Então, é claro que eu não preciso ficar falando que você conhece meu caráter, conhece meu coração, mas de repente você é novo aqui, né, e você não entendeu muito bem. E estou deixando bem claro como que as coisas funcionam aqui. Então, fechando parênteses, eu sigo em frente agora. Você está aí, querido? Os dias são difíceis, os tempos são difíceis. Já posso voltar aqui para o meu? Posso não? Ah, bom. Lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, nós lemos assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Parece que o apóstolo Paulo escreveu esse texto hoje no Brasil, porque ele está relatando exatamente a realidade que nós estamos vivendo. O tempo que a gente está vivendo é muito difícil, muito complicado. É pai que se volta contra a mãe e o filho, é filho que se volta contra o pai, né? Coisas absurdas estão acontecendo, tem gente seguindo caminhos completamente deturpados, e é isso que nós temos visto acontecer. Mas mesmo com esse tempo tão difícil, tão complicado, eu acredito que é totalmente possível, pela palavra de Deus, fazermos escolhas sábias nesse tempo difícil. E por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo 18. Eu vou ler ao longo da palavra os 3 capítulos, 18, 19 e 20, mas vou começar no capítulo 18. Também vai ser projetado para você aí. E eu quero só colocar um pano de fundo nisso tudo que nós estamos conversando aqui. Eu vou falar sobre o relato do rei Josafá. Josafá era trineto de Salomão. Ele começou a reinar sobre Judá e as primeiras ações dele foram muito boas, porque ele destruiu altares idólatras, ele começou a restabelecer a adoração ao único Deus. O povo vivia em idolatria, mas ele mudou a questão espiritual do povo, levou o povo a adorar o verdadeiro Deus. Ele começou muito bem, mas chegou um momento da história em que ele cometeu um erro, porque o homem de Deus também erra, também falha em alguns momentos da sua vida. E ele se aliançou com Acabe. Acabe era rei de Israel. Ele pega o seu filho e casa com a filha de Acabe. Acabe era casado com uma mulher que, sem dúvida alguma, foi a pior mulher da história. Você conhece muitas mulheres que se chamam Maria, Ana, Rebeca, mas você não conhece nenhuma que se chama Jezabel, né? Você deve imaginar por quê que você não conhece. Isso é bem complicado. Então, queridos, foi isso que ele fez. E o problema é que Acabe e Jezabel eram idólatras. Eles assumiram a nação debaixo da adoração ao Deus verdadeiro, mas decidiram levantar altares a Baal. E eles ignoraram o credo do povo e começaram a estabelecer uma nova crença, uma nova forma de viver sua espiritualidade, algo bastante complicado. Inclusive, eles eram assassinos de profetas, porque eles odiavam tudo que Deus havia criado. E por causa disso, por causa dessa aliança, Josafá entra numa batalha contra Ramote de Gileade e ele quase morre. Por graça de Deus, misericórdia de Deus, ele consegue ser poupado. Então,
Acabe morre, mas Josafá segue em segurança. Então ele encontra um homem de Deus que fala: olha aqui, você está passando por isso porque você negociou princípios e valores que não deveria ter negociado. E é por isso que o teu povo está passando por isso. Então se arrependa. E ele se arrepende. E ele começa um novo cenário. E ele coloca o povo para jejuar, para orar. E ele muda o contexto. E mesmo assim, eles enfrentam uma batalha contra 3 nações inimigas, 3 exércitos inimigos, mas debaixo do temor do Senhor. Eles prevalecem, eles vencem, o nome do Senhor é glorificado e a nação volta a ser aquilo que Deus havia chamado ela para ser. Bom, queridos, eu quero responder apenas 2 perguntas aqui nessa noite e depois eu vou orar para encerrar essa palavra. Primeira pergunta que eu quero responder: o que pode nos levar às escolhas erradas? É a primeira pergunta que eu quero responder. Primeiro, abrir mão de princípios inegociáveis para Deus. Vamos ler o verso 1 ao verso 4 do capítulo 18. Diz assim: Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe mediante casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber a ele e a sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Queridos, Josafá tinha começado muito bem, mas essa aliança que ele fez com um outro líder governamental que tinha idolatria como base da sua vida, começou a colocá-lo num caminho bem diferente do que havia sido planejado por Deus. Ele estabelece uma aliança com a pior pessoa com quem ele poderia se aliançar. A minha mãe sempre disse algo que a maioria das pessoas conhecem: diga-me com quem andas e te direi quem és. A Bíblia já diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, muito da nossa vida tem a ver com as associações, as amizades, os relacionamentos que nós fazemos. E por isso, Josafá fez uma péssima escolha. Queridos, parece que ele estava com a memória fraca, porque Acabe era bem conhecido. Inclusive, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, fala um pouquinho da visão de Deus sobre Acabe. Ele fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, mas também se casou com Jezabel, uma assassina de profetas, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Irmão, olha com quem o rei levantado por Deus foi se aliançar. Com um cara libertino, um cara que fazia o que dava na cabeça, um cara que se incomodava com as verdades que os profetas falavam, um cara que tinha na sua cabeça o entendimento de que não tem problema, esse negócio de pecado não existe, cada um cria aquilo que quiser criar, vive do jeito que quiser viver e vai dar tudo certo. Na visão dele, você poderia viver como se o Deus verdadeiro não existisse, ou como se ele concordasse com a sua vida, mesmo que não fosse a vida que ele tinha planejado para você. Aliás, na visão de Acabe e Jezabel, nem existia pecado, nem existia essa coisa de uma verdade absoluta. Querido, parece que Josafá não sabia que o governo de Acabe tinha sido marcado por seca, por homicídio, por idolatria, por coisas muito pesadas. E como diz a palavra, pelos frutos conhecereis a árvore. Não precisava de mais nada. Mas sabe qual é o problema? Muita gente hoje está abrindo mão de princípios inegociáveis para escolher algumas coisas na sua vida. Com quem casa, com quem faz sociedade, os lugares que está e até mesmo em quem vai votar. E todo mundo
que abriu princípios na história do povo de Deus, viveu destruição, sofrimento. Foi assim com Saul, foi assim com Davi, foi assim com o povo de Israel. O resultado foi péssimo. E, queridos, o mesmo está acontecendo hoje. Uma das nações mais poderosas do mundo, que é os Estados Unidos da América, estava indo muito bem, mas então decidiu abrir mão de um princípio fundamental, a valorização da vida desde a concepção, aprovou, legalizou o aborto, e desde esse momento já são mais de 63 milhões de bebês que foram assassinados. É um genocídio moderno. Quem é que vai falar por essas crianças? A igreja precisa falar. Nós não podemos abrir mão de princípios, e isso está norteando a vida de muita gente. Queridos, não podemos abrir mão de princípios. E isso tudo aconteceu ali porque Acabe, ele queria fazer o que todo mundo estava fazendo naquele período. Naquela época, a batalha era por ocupação de territórios. Não mudou nada, né? Mesma coisa hoje. Mas, enfim, ocupação de territórios. Então, os reis faziam alianças para que aumentasse o tamanho do exército e o seu poderio bélico. Então, protegessem suas cidades. Então, para Acabe, era bom ter Josafá, com um exército grande, um cara preparado, era bom estar perto dele. Então, por interesse, ele fez uma aliança. Irmão, tem gente que só se aproxima de você em alguns momentos, sim ou não? Tem gente que você não vê um tempão, que está vendo agora, né? Que está perto de você agora. É ou não é verdade? Aí a pergunta que eu faço é, como é que está sendo a vida dessa pessoa? O discurso dela é semelhante aos resultados dela? A vida que ela tem? Quais são os fatos reais sobre a vida desse candidato que você está escolhendo? Sobre a história dele, eu não estou falando da vida pessoal, eu estou falando da vida pública. O que ele tem falado é comprovado pela história dele? Por aquilo que ele fez? Queridos, Acabe já tinha provado que era um homem que não tinha compromisso com Deus, um homem que perseguiu o povo de Deus, um homem que prejudicou o povo de Deus. Só que agora a coisa piora, porque depois dessa aliança, ele chega para Josafá e fala, olha aqui, eu quero entrar em guerra contra Ramote de Gileade, e eu queria que você fosse comigo. Irmão, sabe qual é o problema de abrir mão de princípios e valores inegociáveis? É que esse é apenas o primeiro passo. Virão outras propostas, virão outras oportunidades. E já que você abriu mão do primeiro princípio, você começa a abrir mão de outros. E daqui a pouco, a tua régua de limite está tão baixa que coisas que você jamais aprovaria, jamais faria, você está fazendo. E é isso que querem fazer na nossa nação, no nosso estado, na nossa família, nos lugares que nós estamos. Abre mão de princípios inegociáveis, que Deus não negocia. E por isso muita gente está arrebentando a sua vida. Tudo começa com uma primeira apostasia. Eu abandono algo que eu não deveria abandonar. E uma hora a conta chega. E estava para chegar na vida de Josafá. Mas tem um segundo caminho que nos leva a escolhas erradas. Acreditar em fake news. Olha o que diz os versos 4 e 5. Mas acrescentou, peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Quando Acabe chega para Josafá e fala, vamos entrar em guerra? Aí Josafá já fica meio assustado, porque ele fala, eu já estou junto dele, mas assim, essa guerra aí, será que é isso que Deus quer mesmo? E ele fica preocupado, aí ele fala assim, vem cá, não tem como consultar a Deus, não? A ele, claro que tem. Eu tenho 400 profetas à minha disposição, uma espécie de capelães, conselheiros espirituais, e eles sempre buscam a direção de Deus para aquilo que eu vou fazer. Vou chamar eles aqui. E ele chama os 400 profetas e pergunta, nós devemos ir a Ramote de Gileade, atacar aquele povo? E os 400 em uníssono dizem, sim, Deus vai entregá-los nas mãos do rei. Só que uma coisa Josafá não sabia. Na verdade, eram 400 profetas que estavam em conluio com Josafá. Não eram homens de Deus, eram homens que tinham cargos, que tinham acesso ao rei,
que tinham privilégio do rei, na verdade era um conluio de poderes, e eles aprovavam tudo que o rei colocava. Por quê? Porque não queriam perder a mamata. Eles não eram homens de Deus, não eram pessoas que tinham temor de Deus, eles eram, na verdade, boca de Satanás. Essa era a grande realidade deles. Eles não queriam perder o cargo, mas mesmo assim Josafá, por algum motivo, ainda estava preocupado. E aí ele pergunta assim no verso 6, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? E aí, Acabe já fica mais preocupado. Aí ele fala, ainda tem um homem, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio. Versos 6 em diante. Eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. Ou seja, ele odiava aquele profeta porque ele falava a verdade. E é aqui que nós chegamos na grande questão, na diferença entre o falso e o verdadeiro profeta. O falso profeta, ele fala bonito, uma fala rebuscada, ele fala com leveza, ele nos atrai com um discurso muito interessante, mas o final é destruição. O verdadeiro profeta é diferente, porque o discurso dele muitas vezes é visto como pesado, mas apesar de ser pesado na visão de muita gente, esse discurso é a verdade. E como diz a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe um outro caminho. Não existe um outro caminho. Então ele diz, é Micaías, filho de Imlá. Josafá respondeu, então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga Micaías. Queridos, Josafá insiste, e Acabe começa a ficar irritado, porque ele não queria receber a direção de um profeta que falava a verdade, ele não queria ouvir aquele cara, e o problema de hoje, queridos, é que as pessoas não querem ouvir a verdade, e as pessoas estão acreditando que é possível ser feliz sem viver com Deus, sem buscar a vontade de Deus, e por isso estão criando as suas verdades, as suas opiniões, estão vivendo conforme a sua própria cabeça. Muitas pessoas acreditam mesmo numa fala que muita gente repete, o que importa é ser feliz, o que importa é ser feliz, mas a grande verdade é como ser feliz se não estivermos vivendo o que o Senhor planejou e projetou para nós. Queridos, eu queria falar algo com muita convicção. Quando nós falamos para que as pessoas se afastem do divórcio, do adultério, da mentira, das ideologias, dos montes de ismos que estão criando aí, das ideologias de gênero, da intenção de liberação de aborto, é porque Deus reprova todas essas práticas. E se Deus reprova essas práticas, não tem como alcançarmos o que esperamos, longe da aprovação de Deus. Não existe alegria, plenitude, se não estivermos no centro da vontade de Deus. E queridos, muita gente está acreditando que a igreja não pode fazer nada nesse tempo. Pastor, a igreja só tem que pregar o evangelho, mas se a igreja não tiver uma postura devida nesse tempo, nem pregar o evangelho a gente poderá daqui a um tempo. Essa é a grande realidade. A igreja não pode se omitir da sua missão. Inclusive, em 2017, acho que já contei isso aqui, lá na Bolívia, o chefe máximo da nação decidiu reformar o Código Penal. E aí, nessa reforma, a evangelização se tornaria um crime, equiparado a tráfico de órgãos, turismo pornográfico e exploração sexual. Então, uma pessoa que pregasse o evangelho ia ser equiparado a essas três questões aí. O que o povo cristão fez? Foi para a rua. O povo do país, muitos também foram, porque não concordavam com outras coisas daquele Código Penal. Qual foi o resultado? Ele voltou atrás. Mas se a igreja ficasse nas quatro paredes, eu só posso pregar o evangelho aqui, não fosse para a rua, não se posicionasse, se não houvesse um parlamentar eleito, temente a Deus, que denunciasse o que estava acontecendo, qual seria a realidade? A realidade é que hoje os nossos irmãos bolivianos estariam presos, ou então iriam desistir da fé, porque eles seriam vistos como criminosos. Essa é a realidade que nós estamos enfrentando. Queridos, nós precisamos realmente acordar.
A igreja precisa se manter firmada numa verdade absoluta. Sabe por quê? Porque quando as pessoas se cansarem de procurar novas verdades, novos caminhos, quando não encontrarem a realização que procuram, elas precisam ter um lugar onde a verdade está firmada, onde a plenitude em Deus está firmada, e esse lugar é a igreja de Cristo, que está firmada numa pessoa, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, o dono de toda a história, o Emanuel, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que ama você, ama a minha vida e ama essa nação. É só esse lugar. Mas o diabo é o pai da mentira. Toda mentira vem do diabo. Ele é o rei das fake news. E quem segue as mentiras do diabo terá o mesmo fim dele. É o que a Bíblia determina. E nós precisamos ter sabedoria. Mas, em último lugar, o que pode nos levar a escolhas erradas? O orgulho. O orgulho. Eu não vou ler dos versos 12 a 27, para não estender muito, mas você pode ler depois, para que você não pense que eu forcei o texto para dizer o que eu quero falar. Tá? Eu só estou expondo o texto da palavra aqui. Mas aqui conta que o profeta Micaías foi ao encontro do rei, já que chamaram ele, só que no caminho disseram assim: ô profeta, vai falar o que o rei quer ouvir, tá? Aí ele, tá bom. E aí, profeta, é para atacar Ramote-Gileade? Vai lá, vai dar tudo certo. Só que ele fala com sarcasmo, e eles percebem. Ô profeta, fala a verdade. Ele, tá bom, vocês querem ouvir a verdade? Então tá bom. Quando eu vinha para cá, eu tive duas visões. A primeira é que Israel era como ovelha sem pastor, porque o pastor morreu. Acabe, se você for para a batalha, você vai morrer. E a segunda visão que eu tive, eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e os exércitos dele posicionados à direita e à esquerda. E ele perguntou, quem que vai enganar Acabe para que ele vá para a batalha? Aí um falou, eu serei um espírito de engano. Vou lá para o meio dos 400 profetas dele, e eu vou enganá-lo, vou mandá-lo para a batalha. E ele foi. Ele encheu 400 profetas para que eles enganassem Acabe através da mentira. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O profeta falou a verdade. Sabe qual foi o resultado disso? Mandaram prender Micaías. Já era normal prender profeta naquela época, calar profeta naquela época, cancelar gente que fala a verdade naquela época. Já era normal, já era comum. Mas os fatos estavam na cara do rei. Estava tudo muito claro. Não ia dar certo, ele ia morrer. E mesmo assim, Acabe e Josafá decidem ir para a batalha. Ignoraram completamente a voz de Deus. Micaías não estava com Acabe na hora que os profetas disseram que era para ele ir. Micaías não estava, mas mesmo assim ele profetizou coisas que ele nem viu fisicamente, ele presenciou por uma visão. E mesmo assim, eles não acreditavam. E queridos, tem muita gente que por causa do jeito que sempre pensou, vai escolher errado. Muita gente por causa do orgulho está ignorando fatos claros, evidentes, que são comprovados. E mesmo assim, está querendo ir por esse caminho. Está querendo fazer uma escolha que não é aprovada por Deus. Irmão, nem quando Deus fala, algumas pessoas ouvem, mudam de ideia, às vezes abraçam o pensamento. Por isso, irmão, se houver alguma ideologia nos impedindo de viver o que o Senhor tem para a gente, que ela seja quebrada em nome de Jesus. E que nós possamos realmente ouvir o que o Senhor está falando, em nome de Jesus. Mas eles foram. Só que assim, Acabe, apesar de não temer a Deus, ele sabia que o profeta era de verdade. Aí sabe o que ele fez? Falou a Josafá, é o seguinte, já que vão matar o rei, estão dizendo que vão matar o rei, nem acredito não, Josafá, mas assim, você vai com as vestes reais e eu vou à paisana, tá? E Josafá aceitou. Assim como muito crente está aceitando algumas coisas, sendo enganado pelas pessoas. E aceitou, e ele foi. Só que Deus é tão poderoso e tão gracioso, que na hora da batalha os caras vão na direção de Josafá, tá com as vestes reais, vão matar ele. Aí ele clama a Deus, e o texto diz que Deus revela a eles que não era. E aí eles não matam Josafá. E aí um soldado
Isso está no texto, dispara o arco ao acaso. E esse arco que foi disparado ao acaso, a flecha acerta quem? Acabe. Acabe é ferido, ainda resiste um pouco, e no final da tarde ele morre. Sabe por quê? Porque ele ignorou uma determinação clara de Deus. Se nós ignorarmos o que Deus está falando, nós vamos sofrer. Nós não vamos viver o melhor que o Senhor tem preparado para a gente. Mas eu quero terminar respondendo como então fazer escolhas sábias, porque é esse o nosso objetivo. Primeiro, tenha o temor do Senhor. Você pode repetir: temor do Senhor. Tenha o temor do Senhor. Se você puder fazer aquela a morte venceste, tá? Por favor. Olha o que diz no capítulo 19, verso 2. Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Ele está perguntando: vem cá, ô Josafá, era para você estar perto desse pessoal que não leva Deus a sério mesmo? Era isso mesmo? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Você está passando por isso, entrando em batalha que não tinha que passar, que não tinha que entrar, porque você está conectado com quem não devia, está abrindo princípios que não deveria abrir mão. E no verso 4, nós lemos aqui também que Josafá morava em Jerusalém e saiu de novo entre o povo, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele passa por Jerusalém e diz: olha aqui, eu errei, eu votei errado, eu vacilei, mas Deus está nos dando uma segunda chance, dá para a gente fazer certo agora, vamos nos voltar para o Senhor. Era o que ele estava falando para o povo. Mas segue em frente, ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem. Ele nomeou o quê? Juízes. Ele estabeleceu o Supremo Tribunal Federal de Judá. Foi isso que aconteceu. E olha o que ele disse para esses juízes: considere atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredicto. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois com o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Você está lendo, mais de 2000 anos atrás. Depois o texto segue dizendo que ele nomeou levitas, sacerdotes. Na verdade, ele estabeleceu poderes governamentais naquela nação. Foi o que ele fez. E ele teve como critério principal o temor do Senhor. Homens que temiam o Senhor, que respeitavam as escrituras sagradas, que entendiam que Deus tinha um projeto grande. Foi isso que aconteceu no texto. Foi isso que aconteceu. Ele diz: considerem atentamente, vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor. Ele foi claro: homens tementes a Deus. O Brasil e o nosso estado precisam ser governados por homens e mulheres que temem o Senhor. Eu não estou falando de crente não, porque tem crente que está lá que nem parece que é. Nem parece que é. Eu estou falando de gente que vive o reino como ele é. Falando de gente que realmente não vai abrir mão, vai tentar fazer o melhor, vai dar o seu melhor, não por uma ideologia, mas por um povo que o colocou ali. É disso que eu estou falando. É muito simples, muito simples. Pastor, mas por que é melhor ter alguém que teme a Deus? É a mesma resposta que eu dou para quem pergunta assim: pastor, quais são os critérios para escolher com quem eu caso? Aí eu falo assim: o critério principal é: se case com alguém que ama mais a Deus do que ama você. Porque essa pessoa, antes de fazer qualquer coisa que não deveria fazer, ela vai ouvir a voz de Deus e vai decidir fazer o que é certo. Porque ela teme a Deus, ela tem um compromisso com Deus. E queridos, quem teme a Deus não visa interesse próprio, mas visa cumprir a missão para a qual foi designado. Quem teme a Deus respeita as diferenças, mas decide por aquilo que o Senhor aprova. Quem teme a Deus não se corrompe. Quem teme a Deus pensa muitas vezes antes de decidir por algo que não será aprovado por Ele. Quem teme a Deus não se vê como supremo poder, mas entende que supremo só existe um, e é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso.
e entende isso e tem temor. Queridos, todos os domingos que eu subo nesse púlpito aqui, eu subo com temor de Deus, temor, e eu peço, Senhor, por favor, que eu não fale nada de mim, mas que eu fale tudo que o Senhor tem para ser falado, temor do Senhor. Eu sei o tamanho da minha responsabilidade, eu sei o tamanho da missão que o Senhor me deu, e nós precisamos de homens e mulheres que entendam o tamanho da missão e da responsabilidade que tem, se quiserem ser os nossos representantes nas casas do poder público. Gente que leva a sério. Não é brincadeira governar uma nação, não é brincadeira governar um estado. Mas em segundo lugar, se prepare para enfrentar resistência. A gente pensa assim: não, pastor, eu vou obedecer a Deus e agora é só somebody love, né? Só alegria. Aqui, capítulo 20, versos 1 e 2. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Agora que Josafá está acertando a vida, está se posicionando, está agindo, está decidindo, está votando, está conduzindo conforme o temor do Senhor, o que acontece é que o inferno se levanta. 3 exércitos inimigos chegam próximo e ameaçam Judá, ameaçam Jerusalém, e era o que estava acontecendo ali. E queridos, às vezes a gente pensa assim: pastor, então se a gente se posicionar conforme Deus quer, então vai ser um ambiente de paz, vai ser só alegria, não vai ter mais problema. Tem gente até que fala assim: pastor, a gente não deveria falar algumas coisas não, porque incomoda, porque irrita, porque as pessoas não gostam. Mas deixa eu te falar uma coisa muito clara sobre o cristianismo. O cristianismo não promete paz total nos ambientes. Paz total só haverá na Nova Jerusalém. O que o cristianismo promete é a paz que excede todo o entendimento. Quando tudo quer te desequilibrar ao seu redor, por algum motivo sobrenatural, você tem paz, você tem equilíbrio, você continua a avançar, você consegue se manter. É isso que o cristianismo prega, é isso que a Bíblia nos ensina. E a gente fica preocupado de incomodar, mas queridos, não tem como as trevas não se incomodarem com a luz, não tem como. Os ambientes que não concordam com o estilo de vida são perturbados quando alguém diferente chega. Em Atos 17, quando Paulo, Silas e Timóteo chegaram em Tessalônica, o texto não diz que houve uma grande paz naquela cidade, o texto não diz que todo mundo foi correndo para abraçar eles, o texto diz assim: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui, esses homens que perturbam o ambiente com uma mensagem que nós não entendemos ou que nós não cremos. O apóstolo João, por resistir, por rejeitar a adoração ao imperador Domiciano, ele não rejeitou a honra, porque nós honramos os reis e as autoridades, porque é um princípio bíblico, mas a adoração somente a Deus. Ele disse: eu não vou adorar o imperador. Resultado, foi preso e extraditado para uma colônia penal de Roma. Estevão, Atos 7, ele está no Sinédrio pregando a verdade, no meio de judeu, líder religioso, um monte de gente, e o texto não diz que eles aplaudiam a pregação, o texto não diz que se converteu um monte de gente, o texto não diz que o Espírito Santo desceu naquele lugar, o texto diz que enquanto ele pregava, homens rangiam os dentes, de tanta raiva, de tanto incômodo com as verdades que saíam da boca dele. Mas os céus, o texto conta, que é o único momento da palavra em que Jesus está de pé à direita de Deus para receber Estevão. Porque Estevão fez o que Deus chamou ele para fazer, se posicionou. Ele não foi para o céu não, foi o céu que veio buscá-lo. Foi ele que veio buscá-lo. Ranger de dentes. Isso é tão sério, é tão importante. Mas terceiro e sem dúvida alguma o mais importante: confie mais em Deus do que em homens. Você pode repetir comigo? Confie mais em Deus do que em homens. Verso 12: o nosso Deus, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eles estão cercados,
E eu não sei se você tem essa convicção, mas nós estamos cercados da nossa nação. Muita gente quer tomar o poder para os seus interesses próprios. Essa é a realidade que nós vivemos, e eles estavam cercados, e Josafá fala, olha, nós fizemos o melhor que nós podíamos, e nós percebemos que não é suficiente para resolver esse problema, e por isso os nossos olhos se voltam para ti. É o que Josafá fala. Sabe qual é a verdade, queridos? Todo o Brasil está apreensivo a respeito do resultado do dia 2 de outubro. Todo mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa para você. Você precisa voltar os seus olhos para Deus. Você precisa confiar em Deus. A esperança do Brasil é Jesus. A esperança do Brasil é o Evangelho. A esperança do Brasil é que Deus coloque a sua mão sobre essa nação. Isso tem que estar claro. Eu não sei qual será o resultado. Eu não vou dizer que eu não me preocupo, mas muito mais do que me preocupar, eu confio no meu Deus. Nós temos que estar preparados para todos os cenários. Josafá estava, olha o verso 9, essa é a oração de Josafá. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mesmo que não aconteça aquilo que esperamos, nós temos a certeza de que o nosso Deus permanecerá absoluto no controle da história. Nós dependemos do nosso Deus. Mas em penúltimo lugar, assuma uma posição com firmeza. O verso 17 diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e veja o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Deus fala, vocês não precisarão lutar, batalha armada, mas vocês têm que tomar a posição de vocês, e tem que tomar essa posição com firmeza, sem medo de desaprovação, sem medo de qualquer outra coisa. Tem que ouvir a minha voz e obedecer. Às vezes a gente pensa, não, eu vou orar e Deus vai fazer. Queridos, Deus até pode fazer se Ele quiser, mas Ele nos dá a missão e a responsabilidade de participar do que Ele fará. Nós não podemos brincar de unidunité na zona eleitoral. Nós não podemos chegar ali e achar que é só mais uma votação, mais uma eleição como tantas outras. Inclusive as pesquisas dizem que 69% das pessoas nem sabem quem vai ser o deputado federal que vão escolher, e falta uma semana para as eleições. Ou seja, a gente está vivendo e o tempo está passando e não estamos focando. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus não vai mandar anjo votar no dia 2 de outubro, não vai ter querubim, serafim, não, é você mesmo, é você mesmo. Ah, pastor, mas eu não ligo para esse negócio não, eu voto nulo, eu nem vou, eu vou justificar. Querido, você até pode fazer isso pela lei, né? Mas isso é lavar as mãos diante de um momento tão importante que o Brasil está vivendo. Você precisa buscar a direção de Deus e fazer a sua parte, buscar a multidão de conselhos e fazer a sua parte, realmente fazer o que tem que ser feito. E aí ele diz, vocês não precisarão lutar. Ah, pastor, se vai ter fraude, não vai ter. Irmão, eu não posso controlar isso, você pode? Então eu vou fazer a minha parte, e eu vou deixar Deus cumprir a palavra. Vocês não precisam lutar, além do que eu disse para vocês fazerem, façam a parte de vocês. É só isso que nós temos que fazer. E aí, em último lugar, creia que Deus fará o que entende ser o melhor. O texto se encerra contando que o povo toma posição. O povo toma posição. E eles estão ali, obedecendo a Deus, fazendo o que Deus direcionou eles a fazerem. Eles estão ali. E aí Deus manda emboscadas para os 3 exércitos inimigos. E eles começam a se atacar uns aos outros. E todos eles são dizimados. Quando o povo chega, eles só veem cadáveres. O texto diz que ninguém escapou. E eles ficam 3 dias lá, recolhendo os despojos, pegando para eles, enriquecendo. Então eles saem de lá
e vão para o Vale de Beraca, que é o Vale da Bênção de Deus, e ali eles celebram, eles glorificam, e eles dizem: o nosso Senhor ouviu a nossa oração, nós fizemos a nossa parte, e Ele estabeleceu a sua vontade. Querido, eu não quero dizer que vai acontecer o que está no texto, tá? Eu não tenho autoridade, aconteceu aqui, mas eu quero dizer sim, que se a igreja brasileira, se o povo brasileiro fizer a sua parte, Deus fará aquilo que só Ele pode fazer. Eu creio nisso de todo o meu coração, de todo o meu coração. E a verdade é que eu saio daqui com a consciência tranquila, irmão. Porque eu vou, se Deus permitir, dia 2, vou estar com a minha consciência tranquila. Porque eu orei ao meu Senhor, eu orientei a minha família, eu orientei a minha igreja, eu fiz a minha parte, eu não me omiti. Eu me posicionei com respeito, com submissão à palavra. Eu respeito que você vote quem você quiser. Você nunca vai ser discriminado por escolher alguém diferente. Isso é uma escolha sua. Mas só quero reforçar uma coisa: nós prestaremos conta também do nosso voto a Deus. E se o Senhor Jesus é Senhor da nossa vida, também é Senhor do nosso voto. E nós temos que entender isso. Mas é uma escolha sua, eu não posso escolher por você. Eu tenho que fazer a minha parte, que é instruir pelos princípios e valores da palavra, para que você chegue no dia 2 de outubro consciente daquilo que Deus aprova, para que você não faça a oração que o povo fez lá em Osés, dizendo: Senhor, a coisa está feia, e Ele fala: vocês escolheram líderes sem o meu consentimento, vocês ignoraram a minha voz. Então a minha oração é para que eu e você façamos uma escolha acertada, e que o Brasil se torne o que ele foi criado para ser, uma nação rica em recursos materiais, naturais, rica pela infinidade de etnias que tem, pela habilidade e inteligência do seu povo, mas rica também porque não abre mão dos valores e dos princípios da palavra de Deus, porque luta pela vida sim, porque luta pela família sim, porque é contra divórcio sim, porque é contra adultério sim, porque é contra o pecado sim, porque aqui a nossa nação será feliz, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, a nossa esperança está nele, nós votamos baseado na palavra dele, ele nos instrui, ele nos direciona, e que ele tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Ele te abençoe. Um bom voto. Preciso orar. Queria que você ficasse de pé, por favor. Nós precisamos entender a verdade. Nós não podemos ignorar fatos claros. Confirme toda a informação que você receber nessa semana. Não se baseie em nada que você não confirmou que é um fato. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. É uma semana muito perigosa essa. Tome muito cuidado. Tá bom? A igreja se posiciona. Você sabia que em 374 depois de Cristo foi a igreja que acabou com o infanticídio no Império Romano? Que impulsionou uma lei contrária ao aborto? Você sabia que a luta pelos direitos civis dos negros começou através de um pastor batista chamado Martin Luther King? Muito antes desse negócio de Black Lives Matter, irmão. E a gente fica assim reproduzindo as coisas e esquece da história. A história está aí, está clara. Foi o cristianismo que acabou com as lutas de gladiadores em Roma. Cristianismo. A igreja tem autoridade. A igreja não é um povo bobo, não. A reforma protestante provou isso para o mundo. Inclusive foi a reforma protestante que impulsionou a Constituição norte-americana e a forma de vida da sociedade europeia. Reforma protestante. Sabe por quê? Porque a igreja acordou. A igreja não é um povo bobo, não, um povo bitolado, um povo que não estuda, não, a igreja estuda, a igreja é inteligente, o povo de Deus conhece a palavra, o povo de Deus conhece a história, o povo de Deus conhece a ciência, e nós não podemos ser ignorantes, e eu quero orar com você, eu quero orar pela minha vida, pela sua vida e pela nação. Você pode orar comigo? Senhor, nós precisamos de Ti, Pai, nós precisamos de Ti, Pai.
está um período de muitas tensões, Pai. E às vezes, as nossas emoções nos impedem de ver coisas que são fatos, questões muito claras. Nós estamos nos afastando de pessoas, e isso é muito perigoso, Pai, porque governos vêm e vão, eleições acontecem agora e acontecem em outro tempo, mas os nossos relacionamentos não precisam acabar por causa disso. A gente não precisa estragar algo tão lindo que a gente constrói por causa de uma diferença de opinião. Mas, Senhor, esse é o momento em que, se a gente não se posicionar, nós viveremos coisas que não queremos viver. Então nós precisamos ter sabedoria do alto para escolher, para votar com a direção do Teu Espírito, para não votar baseado em fake news, não votar baseado naquilo que a gente sempre pensou, mas votar baseado no entendimento que nós tivemos depois de orar, depois de jejuar, depois de ler a Tua palavra, depois de buscar a multidão de conselhos, depois de investigar de fato o que está acontecendo, e então tomar uma decisão. Essa é a eleição mais importante da história do Brasil, e nós precisamos ter sabedoria para fazer a nossa parte. Senhor, eu quero clamar para que o Senhor não permita que nenhum homem ou mulher que tem intenções erradas no seu coração sejam eleitos no dia 2 de outubro. Pessoas que se preocupam com suas ideologias, com suas vontades, com seus desejos, e não dão devido ao valor ao eleitor e à nação que representa. Deus, impede que essas pessoas sejam levantadas. Levanta homens e mulheres que realmente têm compromisso e comprometimento com a nação, com o Estado. Gente que trabalha mesmo para abençoar as pessoas. Gente que teme o Senhor. Gente que não busca o próprio interesse, mas trabalha pelos interesses da nação. Pai, nós somos uma nação rica, uma nação bela, uma nação extensa, uma nação que tem mais água do que o mundo inteiro, que tem recursos naturais que não se encontram em lugar nenhum, que tem um povo que está acostumado a superar desafios, uma nação que tem gente inteligente, gente carinhosa, gente amorosa. Queridos, eu creio de fato que o Brasil é um farol para as nações. Essa é uma terra de avivamento, uma terra que levantará homens e mulheres para impactar esse mundo inteiro. Não importa se nós somos talvez a última resistência, não importa, porque se o Senhor está conosco, então é suficiente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, levanta assim a igreja, levanta assim homens e mulheres, governantes que temam ao Senhor, que aprovem o que o Senhor aprova e que rejeitem o que o Senhor rejeita. Deus, faz do Brasil um lugar de milagres, de sinais, de maravilhas, de casamentos restaurados, de filhos que voltam a se relacionar com os pais, de pessoas que sabem perdoar, de pessoas que amam as pessoas, de pessoas que valorizam as pessoas. Que seja uma terra de oportunidades para todos, sim, mas do jeito certo. Que a corrupção não seja uma realidade da nossa nação, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E que o Brasil seja assim, uma nação feliz, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, um bom voto, em nome de Jesus.